Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da Semana do Empresário Black. Nessa série de vídeos, eu estou te mostrando como é possível dobrar o faturamento do seu negócio ou da área que você gerencia, utilizando o método de crescimento de empresas de dentro para fora, que pode te permitir crescer até 5 anos em apenas um ano. Um método que ajudou vários dos meus clientes empresariais a multiplicar os seus resultados, e você pode conhecê-los aqui nessa página, e a construir negócios independentes que podem ser comandados mesmo à distância. A preparar as suas equipes para bater meta, pensar de maneira inovadora, sem depender de serem empurrados por você, criando mais tempo livre para atuar estrategicamente e fazer outras coisas importantes na sua vida ou até investir em novos projetos, outros negócios no futuro. Era boleto, era telefone, conversando pra lá, pra cá, era boleto pra todo lugar. Aí era casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Mas agora ela brinca mais, ela não fica no final de semana trabalhando. Agora ela já está mais tranquila. Minha filha sempre me cobrava falta que eu fazia para ela em casa, brincar com ela, estar presente no dia a dia dela. E eu fui percebendo que realmente eu não dava conta do trabalho e dela, de dar atenção para ela. Eu sou Raquel, diretora da Companhia Cuidadores. Nós atuamos na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, desde 2012. Nossa especialidade é proporcionar tranquilidade e segurança para os idosos e para os clientes que assistimos. Eu sentia, na verdade, que a minha empresa não conseguia crescer mais. Tudo era responsabilidade minha e da minha mãe. Minha empresa não tinha processo definido. A gente não conseguia delegar funções. Tudo era eu ou era ela. A gente ficou estagnado no número de clientes também. Nós aprendemos a encantar e a superar as expectativas dos nossos clientes. Nosso índice de indicação teve um enorme crescimento. E em meio à pandemia, nós crescemos mais de 50% em faturamento. E ela fez total diferença. Hoje, o número de clientes que nos procuram, a nossa visibilidade, o nosso jeito de se comunicar com o nosso real avatar mudou completamente. Eu cresci muito como empresária, entendendo a importância do meu negócio para a empresa, para a sociedade, o quanto nós conseguimos impactar vidas. Eu cresci como filha, trazendo a minha mãe comigo. Minha mãe começou a embarcar nas minhas histórias e minha mãe começou a acreditar e apostar no negócio junto comigo. Aí, claro, como mãe, agora eu tenho mais tempo para minha filha. Afinal, ela sempre soube descrever o que eu vivi, ela sempre soube contar a minha realidade anteriormente. Eu aprendi o valor das vidas envolvidas no meu negócio e a nunca abrir mão daquilo que acreditamos. E essa agora é a nova Companhia Cuidadores. Nesse vídeo, eu vou te apresentar os 4 elementos essenciais que comprovadamente são capazes de multiplicar os seus resultados e alguns dos pilares que você deve construir para crescer de dentro para fora de forma contínua, sustentável, sem altos e baixos. A lógica por trás desse método que eu vou te apresentar agora, no vídeo 2, as empresas mais bem-sucedidas, os gestores mais admirados do mundo utilizam e vêm se saindo bem dessa maneira. A grande vantagem é que você não vai apenas administrar um plano construído por terceiros. Você vai construir esse plano e vai ter entendimento completo de como transformar a complexidade que existe por trás da estruturação de uma empresa em algo simples que todos conseguem compreender e operar e, obviamente, envolvendo a sua equipe aí. Eu sou a Caroline Calassa, organizadora da Semana do Empresário Black. Eu quero começar aqui esse vídeo fazendo um agradecimento a tantas pessoas que viram o vídeo 1, perceberam uma grande oportunidade. Obrigada pelo seu comentário aqui embaixo. Até agora foram muitos comentários e eu pessoalmente procurei ler, responder a maioria deles. Está sendo muito legal assistir aqui a formação de uma comunidade de empresários, empreendedores, gestores comprometidos com excelência, com resultados crescentes e que querem ter a rédea das suas empresas nas mãos. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, assista, depois volte aqui para a gente continuar conversando. Você vai ver que tem um link aqui nessa página que te direciona para ele. No vídeo anterior eu comentei que existem alguns erros que estão atrapalhando o crescimento da sua empresa. O primeiro erro é acreditar que gestão, liderança é complicado, burocrático, e isso faz com que você invista no crescimento de fora para dentro. Técnicas de vendas, campanhas de marketing, tirando um coelho da cartola por dia, resolvendo os desafios temporariamente e gerando cada vez mais caos no seu negócio.
O segundo erro é achar que com a força do seu braço, seu empenho, seu esforço desumano, a quantidade de tempo que você dedica vai ser suficiente para o crescimento e a prosperidade do seu empreendimento e que o tempo vai se encarregar de fazer isso por você. Isso não vai acontecer. O terceiro erro é não ter o controle da sua empresa, deixar que a complexidade desperdice os seus recursos, desmotive a sua equipe e faça com que cada um atire dardos para uma direção diferente, lembra? Tornando as decisões lentas, tardias. Também te falei de 3 princípios importantes para fundamentar o crescimento de dentro para fora. Primeiro é transformar complexidade em simplicidade. O segundo é transformar ativismo, um monte de atividades em priorização. E o terceiro é, o que importa não é o instrumento, mas é a ideia. Os instrumentos evoluem, a tecnologia muda, mas uma boa ideia permanece. Eu vejo muitos empresários, líderes cheios de vontade, querendo fazer diferença, querendo ter um negócio próspero, diferenciado, com desejo de crescer, mas que se conformam que não é possível fazer isso sem que os problemas aumentem. E acabam frustrados, desistindo, porque não sabem gerir, liderar adequadamente e passam a acreditar que não tem talento suficiente para empreender. Ou, pior, investindo nos remédios que curam sintomas, mas não resolvem causas. Se você olhar para algumas empresas que duram por anos, estão sempre crescendo, você vai perceber que elas crescem de dentro para fora e não de fora para dentro. Olha lá, vamos dar um exemplo da Disney. Eles criam ideias que duram por anos, brinquedos que estão lá há gerações. A tecnologia se moderniza, mas a ideia continua atual, porque eles materializam aquilo que eles são, inovadores por natureza. Só que se você olhar de dentro, você vai ver que a estrutura que eles construíram internamente de gestão é o que faz com que eles tenham essa capacidade de criar coisas incríveis que duram e que estão sempre à frente do seu tempo. A marca Disney, ela é tão poderosa não é por causa da propaganda apenas, mas pela capacidade que eles construíram como time, como negócio, de transparecer para fora aquilo que eles são por dentro. Ok, Carol, entendo, mas a minha empresa é pequena, tá longe de ser como a Disney. Só que essa lógica serve para o seu negócio independente do tamanho dele. É de dentro para fora que se fica muito grande ao longo do tempo. Enquanto você estiver contratando as pessoas erradas, que não estão comprometidas com você, com a empresa, nem com elas mesmas, não adianta colocar a boca no trombone e fazer toda a sua propaganda nas redes sociais. Enquanto você não tiver capacidade de acompanhar o que acontece dentro da sua empresa e garantir que as coisas estejam em ordem, não adianta construir um site lindo. Enquanto as coisas não forem extremamente simples, o caos vai permanecer e vai continuar crescendo sempre. Você vai ficar trabalhando incansavelmente, dia e noite, sem sair do lugar, vendo seus projetos importantes fracassarem ou patinarem porque você está sozinho. Ninguém mais parece se importar. E eu também já passei por isso. Só que hoje eu sei que não era minha culpa, era minha responsabilidade. Não é sua culpa também se você vem nadando, tentando com os recursos que você tem, morrendo na praia. Mas agora você pode mudar essa situação e eu quero te mostrar como virar esse jogo. Para dobrar o seu faturamento, você precisa cuidar de alguns requisitos e começar a construir os seus pilares de sustentação. O primeiro requisito é que você vai ter que vender mais. Eu sei que isso é óbvio, mas não é tão fácil de fazer, especialmente quando o mercado está retraído. E não adianta só você vender, você tem que ter estrutura para entregar. E você precisa ter uma gestão comercial para que isso aconteça. Para preparar a sua gestão comercial, você vai precisar, primeiro, ter clareza de qual que é a estratégia que você está priorizando. É margem de lucro? É volume de vendas? Eu lembro de uma cliente que eu trabalhei com ela, com todos os diretores e líderes da empresa, era uma empresa grande, bem sucedida. Ela estava padecendo por falta de clareza da estratégia comercial. A filha, que era a sucessora, ela queria um lucro melhor para fazer a empresa crescer. O pai queria ver as vendas bombando e ele cobrava esse resultado do time. Vamos vender, vamos vender. Eu já cansei de ver isso acontecer, não só com empresas pequenas, familiares, mas com empresas grandes também. E com um monte de funcionários envolvidos. No momento em que as coisas ficam mais complicadas, se você não sabe exatamente qual que é a estratégia que você está seguindo, você vai entrar num cabo de guerra. Um puxa para o lado, o outro puxa para o outro, e isso vai reduzindo as chances de sair vencedor. E vai induzindo a sua equipe toda à confusão, ao erro. Por quê? Porque as estratégias e os caminhos para seguir para cada uma das opções devem ser diferentes. E não tem nenhum problema, nada de errado em decidir margem de lucro, volume de vendas, mas o problema
é a falta de transparência, a falta de entendimento do que desejam dos próprios sócios e da equipe que trabalha nesse processo. Ou seja, às vezes há uma falta de coerência. E aí, se as suas estratégias estão na cabeça e ninguém sabe exatamente aquilo que você está pensando, ou estão num papel, mas que as pessoas não conseguem bater o olho e enxergar, você acaba sobrecarregando a si mesmo, porque todo mundo depende de você, estressando a sua equipe que não consegue fazer o que deveria, e ao final os resultados esperados não acontecem e ao longo do tempo o negócio vai para o ralo. O segundo ponto, que é fundamental para uma boa estratégia comercial, é aumentar a previsibilidade do faturamento. Se você não tem essa previsibilidade de resultados, você não sabe exatamente onde atuar e quais são os parafusos que você poderia apertar para se sair melhor. Aí você fala, Carolina, eu sou dono da empresa, não sou gerente comercial. Eu não tenho que saber disso, a minha função é outra. Mas, na verdade, tudo que você decide, direto ou indiretamente, impacta no resultado das suas vendas e impacta no seu crescimento também. Isso aqui vale e muito para você. A maneira mais eficiente que eu conheço para garantir previsibilidade das vendas é construir um funil e gerir esse funil. É simples, o princípio é o seguinte: dá para saber e transformar isso em alguma coisa cada vez mais controlável, entendendo qual é o comportamento e a chance de fechamento que os seus clientes têm. Você vai registrando isso e aí você sabe com quantos potenciais contatos a sua equipe precisa fazer uma ligação ou uma visita para que você consiga alcançar os resultados de venda que almeja. Se for, por exemplo, uma ligação, 2 ligações, uma visita, as chances de você não fechar nenhum projeto são muito grandes. E aí, se forem mais ligações, 5, 6, 8, as suas chances vão aumentando. Só que, no começo, isso é uma tentativa e erro, e depois se torna alguma coisa que você tem controle absoluto. Quanto mais clientes potenciais entram no seu funil, mais chances do seu negócio prosperar. Vira apenas um jogo de números, mas para isso dar certo, é preciso que essa pessoa que venha seja o cliente certo, com potencial de comprar. E aí, se você fizer um bom trabalho e a sua equipe estiver bem orquestrada, no final você sai com um negócio fechado. E sabe o que vai te dar esse poder, esse controle? As métricas que você vai acompanhar ao longo do tempo e o painel que você vai construir. E aí você vai compreendendo qual que é o volume de clientes potenciais que a sua equipe de marketing consegue atrair e qual é a quantidade de pessoas que a sua equipe de vendas consegue contactar. E aí você sabe qual é o percentual que vai se transformar em venda e vai fazendo esses pequenos ajustes. Você vai melhorando a qualificação dos clientes que você atrai, você vai melhorando a abordagem de vendas, você vai conseguindo fazer negociações e fazer ofertas melhores, e aí você vai tendo mais solicitações de propostas, vai conseguindo fazer mais fechamentos também. Com um método passo a passo, dá para fazer isso um desenho e tornar isso tudo muito simples, que parece complicado. A verdade é que quanto mais dados você consegue transformar em informações relevantes e quanto mais você consegue diferenciar aquelas informações que são realmente úteis, você vai dominando cada uma das etapas do seu negócio e fazendo com que tudo que acontece seja previsível e visto antes mesmo de se consumar. Aí você cria domínio e controle sobre as variáveis que afetam o crescimento do seu negócio. Aí talvez você fale, Caroline, mas construir o funil de vendas eu já fiz. Ótimo, maravilha. Agora, levar essa estratégia até o último homem do seu negócio e fazer com que essa inteligência não seja alguma coisa que só você domina, que só você compreende, mas que cada uma das pessoas envolvidas no seu negócio consegue entender e recorrer a ela, é a sua grande oportunidade e possibilidade. O terceiro ponto é que você vai ter que entregar alguma coisa que o seu cliente entende como uma coisa única, alguma coisa valiosa. Todo consumidor tem aquela maquininha calculadora na cabeça que contabiliza os benefícios que ele vai receber e os custos, que não é só quanto ele paga. É uma fórmula, e essa fórmula ele sempre calcula automaticamente o que ele está ganhando e o que ele vai ter que desembolsar ou vai ter que pagar para isso aqui acontecer. A fórmula é simples, o que é difícil é entender a cabeça do cliente, conseguir ler aquilo que ele realmente entende que é um benefício real e aquilo que para ele é desprezível. Mas, de novo, através das informações e da inteligência, você vai aumentando os benefícios e reduzindo os custos, ou mantendo benefícios, reduzindo os custos, ou aumentando benefícios, também aumentando os custos, ou então reduzindo benefícios e reduzindo os custos muito mais. A precificação
ela vai ficando alguma coisa muito mais controlável, que não é simplesmente o mercado que dita, mas são as suas estratégias que determinam. E se você tiver essa consciência, você vai conseguindo direcionar os recursos do seu negócio para as coisas que agregam benefícios e que são determinantes para o cliente comprar de você. E vai cortando tudo aquilo que para ele é desprezível e que não agrega valor. Só que como a maioria das pessoas não entende isso, começa a pensar que vale a pena investir em tudo que aparece, que faz a empresa ficar diferente. Só que isso é inventar moda, é gastar com um monte de coisas que não vai trazer mais faturamento, aumentar os custos do negócio e diminuir sua lucratividade. Nada disso é inteligente. Porque, ao longo do tempo, a sua empresa não vai dar lucro, vai ser uma empresa muito interessante, mas me desculpe a sinceridade, você não vai ter um negócio, você vai brincar de ser empresário. Quando você está pensando em preparar a sua empresa para crescer, existem elementos que são conscientes e que você tem domínio sobre eles. Elementos que são inconscientes e que às vezes você pode dominar ou não. E elementos que são invisíveis e que afetam diretamente as suas vendas e que eles devem ser observados e cuidados. É por isso que tem empresas piores que a sua, menos interessantes, com pessoas menos capacitadas, que se saem muito melhor do que a sua empresa nas vendas e no processo de crescimento. Porque não adianta ter produto ou serviço incrível, cobrar mais barato, ser inovador, criativo ou investir em vendedores competentes só. Vender bem, crescer, é estratégia, não é sorte. Gerir o seu negócio e dominar todos esses elementos é conhecimento, é técnica, não é acaso. E saber liderar e colocar as pessoas nos lugares certos é treino, aprendizado, não é talento. Pensando na sua estratégia comercial, você tem que construir para dentro, para dar suporte para ela, uma operação, uma equipe, uma capacidade de desenvolver pessoas, estrutura de liderança que vai garantir que você possa vender mais, criar produtos, soluções incríveis e atemporais. Só que essas coisas estão todas interligadas, conectadas. E uma decisão vai refletindo na outra. Isso vai se refletir diretamente na satisfação dos seus clientes, na credibilidade da sua marca, na sua capacidade de atrair clientes melhores, dispostos a pagar aquilo que você cobra. Não adianta apostar em campanha de marketing, de comunicação, atrair uma demanda grande e achar que os seus problemas estarão resolvidos. Pelo contrário, você vai criar mais problemas e vai desvalorizar muitas vezes aquilo que você já construiu. Você não precisa derrubar a sua empresa e começar tudo de novo. Você tem que reorganizar da maneira certa os elementos que você foi colocando aí de forma dissociada e criar um link entre eles, para que eles operem bem e em sinergia. É um conjunto de estratégias, de conhecimentos, de técnicas, de ferramentas que podem fazer a diferença aí se você souber usar. É a inteligência que você constrói, interligada com a estratégia, que cria essa teia de sustentação para o seu negócio e faz com que os seus pilares fiquem firmes, sólidos e não se abalem com qualquer ventinho. É esse painel de bordo simples que você constrói com os seus botões de alerta que vão te auxiliando nessa missão desafiadora. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine só que você estivesse pensando em vender para quem já está na sua base de clientes. Já comprou de você antes, já tem relacionamento com você. A abordagem que você precisa adotar é uma. Agora, se você estiver vendendo para alguém que te buscou por uma indicação de um cliente, é outro tipo de abordagem. E se você estiver vendendo por acaso para alguém que nunca cogitou comprar de você, que nunca teve contato com a sua equipe, você vai precisar mudar completamente o seu tipo de abordagem de estratégia. Vai ser fundamental criar oportunidades novas. Para você, isso tudo pode ser muito simples. Você tira de letra e sabe exatamente como navegar aí. Mas para sua equipe, muitas vezes eles não têm essa malícia de entender como é que eles direcionam e como é que eles escolhem a estratégia ideal para cada tipo de circunstância que exige esse jogo de cintura. E é aí que a complexidade sabota seus planos. Você não é obrigado a saber de tudo isso, mas agora imagino que você está começando a enxergar. E aí, ao abrir seus olhos, você pode querer ficar aí onde você está e assumir esse risco de continuar dessa maneira, ou você pode pensar em mudar aquilo que não está funcionando. Existe método para acabar com o caos, para começar a gerenciar os seus resultados de uma maneira diferente, de uma forma consistente e fazer com que você tenha um crescimento sustentável, sem utilizar um monte de recursos, sem precisar investir muito e com um esforço menor. Tudo isso que eu te ensinei aqui é parte de um método chamado Método Black de Gestão Estratégica, que se baseia em 12 pilares para fazer com que o seu negócio fique estruturado
e te permitir, em apenas 3 meses, dobrar o seu faturamento. E se você implementar esses 12 pilares, é possível crescer até 5 anos em apenas 1 ano, de dentro para fora. No próximo vídeo, eu vou te falar um pouco mais a respeito disso. Eu vou te mostrar como é que você pode fazer com que esses pilares apoiem a sustentação uns dos outros e como lidar com essa interconexão que existe entre eles, para fazer com que a sua empresa consiga continuar crescendo de forma acelerada e sustentável. Eu espero que esse vídeo e essas dicas que eu te dei tenham contribuído de verdade com você. E se você teve aqui alguma ideia nova, um insight, uma dúvida, compartilhe aqui nos comentários. Fala comigo, que eu quero muito conversar com você, entender como é que esse vídeo acendeu para você algumas possibilidades e te fez perceber algumas coisas que precisam ser corrigidas. Um forte abraço e depois de amanhã a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!